Mark Marques All In, a nova série da Amazon Prime, que tem como esteira exatamente Mark Marques, saiu no último dia 15 de fevereiro, está aí agora disponível para quem quiser assistir. Eu já assisti e decidi fazer esse vídeo. E será que ele vale a pena? Será que existem furos no roteiro? Será que a recuperação, a quarta cirurgia do Mark Marques foi bem documentada? Afinal, ele se trata da temporada de 2022, o documentário. Essas e outras perguntas vão ser respondidas nesse vídeo aí, então bora lá. Bom, primeiro de tudo, antes de falar de episódio por episódio, são 5 episódios de mais ou menos meia hora cada episódio. Eu vou fazer um overall, uma visão geral da série para você que já viu e para você que não viu, entender mais ou menos do que se trata, enfim, o que esperar dessa série e algumas impressões também. Bom, o Mark Marques sempre foi um cara muito bom de PR, sempre foi um cara muito bom de relações públicas e essa série traz ele muito bem caracterizado fora da pista, um cara muito amigável fora da pista, um cara coração, um cara família, mas que também dentro da pista ele se acha um cuzão dentro da pista, diz que tenta fazer a vida dos companheiros de equipe o mais complicada possível, e obviamente você vê o quão agressivo ele é, o quão destemido ele é, o quão persistente, o quão implacável ele é atrás dos objetivos dele, que enfim, no ano passado era voltar exatamente para a forma física. Obviamente a cada final de semana ali tentando figurar entre os primeiros ali. Mas pelo fato de ele estar se recuperando e de, no fim das contas, a disputa da recuperação ser ele com ele mesmo, tem muitos momentos de solidão na série, que é muito interessante. O pessoal que fez a série, o pessoal ali da Red Bull, é bom te dizer que o MotoGP Unlimited no ano passado foi feito exatamente pela Dorna. Esse foi feito também, pela Dorna, porque tem mais das corridas, mas quem escreveu tudo foi a Red Bull, e até por isso talvez a entrega da série tenha sido muito melhor do que a do MotoGP Unlimited. MotoGP Unlimited, ele saiu no mundo em abril do ano passado, a gente só teve aqui no Brasil em julho, mas não pelo Amazon Prime, a gente teve pelo Star Plus, muito depois do que o resto do mundo viu. O resto do mundo a gente também teve alguns problemas também de divulgação do MotoGP Unlimited, nesse caso, zero problema. Mas uma das coisas mais interessantes do documentário não diz respeito a 2022, diz respeito da relação dele com o Valentino Rossi e da briga que os dois tiveram em 2015. Eu acho que pela primeira vez dá ali a sua versão dos fatos depois de tudo que aconteceu, acho que depois da época o Marques nunca falou muito bem disso e ele dá uma versão bem interessante, a verdade dele sobre o que aconteceu e traça um paralelo muito interessante, o roteiro traça um paralelo, não o próprio Marques, mas o roteiro da série traça um paralelo interessante da relação do Valentino com o Marques, que era boa até aquele momento, depois ficou muito ruim, e do Marques com o Pedrosa e com o Jorge Lorenzo também, que era ruim, chegou a ser muito atribulado durante muito tempo, mas que com o tempo, com os dois também parando de correr, ela ficou muito boa. Inclusive o Dani Pedrosa e o Jorge Lorenzo aparecem falando muito bem do Marques no documentário. Mas os pontos altos não param por aí. O Marques parece muito com a família dele, com o avô dele de 91 anos, com o pai, com a mãe, com o irmão dele, com o Alex Marques, que também é uma das estrelas aí da série. Os dois, durante o ano passado, saíram de Cervera, da cidade natal deles, foram morar em Madrid juntos. E a gente vê bastante ali a vida deles ali em casa, o Marques com fisioterapeuta também, e com o assistente dos dois, com ali os 4 na mesma casa, é bem interessante. A separação do Marques também, do empresário dele, de longa data, o Emílio Alzamora, também é muito bem documentada na série. E dá a entender, depois de assistir a série, se você começar a pescar os fatos, de que esse desgaste com o Alzamora começou exatamente depois de Jerez, em 2020. E entende que foi uma péssima decisão ter tentado correr aquela prova. Ele sabe que não está assim, não por conta da contusão dele na semana anterior, mas porque por fato de ter tentado correr na semana seguinte, de ter seguido na recuperação como se nada tivesse acontecido. O que eu já falei num outro vídeo, sobre a cronologia do Marques, da contusão dele antes da quarta operação, que vai aparecer aqui em cima. Faltou alguém para frear o Marques, faltou alguém para tirar a chave da mão dele, da moto, e muito provavelmente esse alguém era o Emílio Alzamora, ou pelo menos o Marques achava que o Emílio Alzamora tinha que ter feito alguma coisa nesse sentido. O Marques fala que nos últimos 3 ou 2 anos ele já vinha tendo problemas de relacionamento com o Emílio Alzamora, eles ficaram 18 anos juntos. O Emílio Alzamora ele é obviamente bem tratado ali pela narrativa da série, mas é bom a gente lembrar que essa série ela é da Red Bull, e o novo empresário do Mark Marques é o Jimmy Martinez, que era o ex-chefe de marketing de esportes a motores da Red Bull na Espanha, em Madrid, onde o Marques está morando. Essa série muito provavelmente foi ideia desse novo empresário do Mark Marques. E o que, na minha opinião, levantou mais a suspeita desse negócio do Alzamora é que ele não fala muito da decisão de correr na semana seguinte em Jerez de 2020. Por isso, talvez
seja algo ali que ele acredite que alguém deveria ter parado ele. Isso fica implícito, essa é a minha percepção dos fatos. Fica muito claro na série aquilo que a gente está vendo pela imprensa desde o fim do ano passado. O Marques está cobrando muito a Honda por melhorias na moto, e em um momento da série, após uma reunião, durante aquele final de semana na Áustria, quando o Marques foi meio que para ser um inspetor, né, não foi para correr, ele estava em recuperação, obviamente, ele deixa muito claro, se não for com vocês, vai ser com outra montadora. Ou seja, o Marques deixando claro aí que tem alguma paciência com a Honda, tem contato obviamente até 2024, mas que a paciência dele tem limite, e a Honda tá vivendo, aparentemente, com uma corda no pescoço aí com essa questão do Mark Marques. Enfim, o Marques escancara muito bem essa situação, principalmente ali no fim do último episódio. Aí você pode se perguntar, mas tem atuação, mas o Mark Marques, um piloto tão midiático, obviamente, sempre que tem uma câmera no recinto, vai ter alguma atuação, não tem como, né? Você, eu, o Marques, o piloto, qualquer celebridade ou uma pessoa normal, sempre que tem uma câmera mostrando, a pessoa vai dar uma atuada, não vai ser 100% o que ela é. Mas eu vou te falar que o Marques, por ter mostrado esse momento tão difícil da carreira dele, um momento de incerteza, obviamente o pessoal de filmagem foi inclusive para Rochester, em Minnesota, quando ele teve que fazer a 4ª operação, e ficou acompanhando ali o Mark Marques durante aquele momento tão difícil da carreira dele, um momento que ele diz que chegou inclusive a pensar em se retirar do motociclismo. É muito complicado você ter uma atuação, ou mesmo um crivo fino na hora da edição, de tudo que for negativo, entre aspas, da série. Sinceramente falando, com a minha experiência, eu trabalho com pilotos há mais de 10 anos, né? Enfim, sou jornalista, para quem não sabe. Pilotos, todas as equipes trabalham em função dos pilotos, né? Os pilotos, eles são as pessoas mais importantes das equipes onde eles trabalham, e por isso eles são grandes egos, normalmente. Então trazer algo que não é positivo sobre um piloto, com o consentimento dele, é uma coisa muito difícil. E 2022 foi um ano muito negativo para o Marques, para um cara que estava acostumado a ganhar tanto. Vários momentos ali, inclusive, podiam ter marcado o fim da carreira dele. Mas ele foi muito profissional. Eu diria que poucos pilotos, poucos atletas de alto rendimento seriam tão profissionais quanto ele foi. Enfim, se você assiste o Drive to Survive, na primeira temporada tem um momento da pré-temporada da Fórmula 1 que o Alonso e a McLaren estão com problemas ali, e o Alonso ele manda toda a equipe de filmagem sair do box da McLaren. Não teve nenhum pitch desse. Obviamente é uma série do Marques, mas eu não enxerguei nenhum momento como esse ali dentro da série, nenhum momento de tensão, que só ressalta o quanto o Marques é um fora de série dentro e fora da pista. É um cara muito direto, muito sincero, e um piloto que sempre dá ótimas entrevistas, sempre muito simpático, mas que sabe botar o dedo na ferida quando lhe convém. Ele tem o carisma dele e sabe usar muito bem a mídia a favor dele. Então, a série é sensacional, sinceramente. Eu achei fantástica. Não encontrei, vou dizer assim, um defeito ou algo para falar mal sobre. Eu acho que ela entregou muito mais, acho que, do que eu esperava. Então, sei lá, se fosse para dar uma nota, eu daria um 9,5 de 10, é sensacional. Mas enfim, falando de episódio em episódio, primeiro episódio, ele fala bastante de Jerez em 2020, reconhece esse erro aí de voltar cedo demais, mas diz que queria ser campeão de qualquer jeito. Ele mesmo admite aí que acabou passando além do que devia, pela vontade de provar que era o melhor. Vários momentos de emoção, vários momentos de coragem do Marques ali, de mostrar bastidores, a questão da diplopia depois do acidente na Indonésia. Interessante, tem uma cena dele andando de moto em Alcarrás, quando ele tá tentando voltar a andar de moto, ele na garagem com a régua no olho, fazendo ali o tratamento para voltar com a visão, com tanta gente ali próxima dele, mas ao mesmo tempo tão sozinho, tendo que trabalhar com ele mesmo ali para voltar a competir o mais rápido possível. No segundo episódio ele fala uma coisa infame, né, que ficou infame na temporada do ano passado, justificando ali os vácuos, né, que ele pegava durante a sexta-feira, durante o sábado, falando que ele não era forte o suficiente, que a condição física dele não era melhor, e que para ele estar na frente, ele sim precisava pegar o vácuo, pegar referência de outros pilotos. E ele falou, as pessoas me recriminam por isso, mas é o que eu tenho que fazer para estar andando na frente. Enfim, falou a verdade dele, o que é sempre interessante de escutar. É quando a gente vê ali as ligações que deram origem ali à operação dele, né? Quando ele chama o pessoal no box, né? O time inteiro no box falando que ele ia operar logo depois do GP da França, queria operar mais uma vez o braço, e a ligação, né, da confirmação durante o final de semana do GP da Itália, e que lá, né, o Alberto Pucci fala que era, na verdade, não era mais a última bala, né, que eles tinham dentro da arma, era a única bala para tentar solucionar aquele problema. O episódio 3 é a despedida do Marques ali da MotoGP. O Aleix Espargaró vai falar com ele lá
motorhome dele, e depois ele fala, ele recrimina inclusive alguns pilotos que não foram falar com ele, né? Fala até do próprio Paul Espargaró, cita o nome do Paul Espargaró, que era o companheiro de equipe dele, não falou nada com ele depois dele ter anunciado que faria a quarta operação. Mais um daqueles momentos que você vê que, muito embora tenha muita gente do lado dele, ele tá sempre sozinho ali na luta. E aí é quando ele fala exatamente do problema que ele teve com o Valentino Rossi, dá a sua versão ali daquela história, né? Sua versão dos fatos. Enfim, você pode concordar ou não com a versão da história dele, mas é a versão dele, algo que eu acho que ele nunca tinha falado, assim, ele falava de vez em quando, alguém perguntava alguma coisa, mas assim, desde aquele momento, lá de 2015, ele nunca tocou nesse assunto em profundidade, e ele toca nesse assunto em profundidade nessa série. E logo depois, né, do GP da Malásia de 2015, que aconteceu aquilo tudo, muita gente voltou para algo que aconteceu depois do GP de San Marino de 2014, quando o Valentino Rossi chamou o Marc Marquez para o seu rancho, e o Marquez e o Valentino disputaram para ver quem que batia o recorde da pista. E a pista era do Valentino, o Marquez chegou lá tentando ser mais rápido que o Rossi obviamente não levou numa boa. O Marquez, durante a série, fala, talvez ele tenha ficado bravo comigo em primeiro lugar porque eu bati o recorde da pista dele. Mas enfim, fala as coisas que o Valentino achava, né, que o Marquez tinha feito no GP da Austrália. Fala de Sepang, fala que dá a entender que foi por um acaso que os dois estavam juntos ali na pista, que enfim, aconteceu tudo o que aconteceu. Não entra em outros meandros da situação, mas o mais importante, o mais impactante, eu acho que o que ele diz é que em Valência ele deixa tanto quanto claro que não tinha motivação para vencer aquela prova, não tinha motivação para correr naquele dia, e ele até chega a falar, eu tentaria uma manobra para passar alguém na última curva da última volta para vencer uma corrida? Tentaria. Agora, isso faria uma pessoa que eu não gosto ser campeão do mundo? Eu tentaria? Talvez não. Deixa aí meio claro que dá para ver, inclusive pela corrida, que o Marquez não tentou vencer a corrida naquele dia. É a verdade dele, e ele conta aí muito bem nesse documentário. O episódio 4 mostra ele logo depois da operação, depois ali ter sido sedado, ele não consegue mexer ainda a mão direita, né? Inclusive tem um momento muito bom, né, que o Marquez ainda tá recuperando os movimentos da mão, que ele tá falando com a mãe dele fala, pô, se você não recuperar os movimentos da mão, você não vai poder mais se tocar, né? Enfim, pra dizer uma outra coisa aí, e fala isso na frente da câmera, enfim, um momento muito engraçado. É um episódio que foca mais uma vez na família e foca também na viagem do Marquez para a Áustria, quando ele foi ser inspetor da Honda ali naquele final de semana, quando ele também fala muito do Dani Pedrosa. Teve a operação do síndrome compartimental de 2015 feita exatamente naquele hospital onde o Marquez teve a operação, essa quarta operação feita. Enfim, bastante interessante. E o episódio 5 é mais ou menos o Marquez, o novo Marquez, né? O rompimento com a Alzamora, a cobrança, muitas cobranças para a Honda. Uma coisa muito interessante depois da queda em Valência, que ele briga com a equipe em inglês dentro do box. E até ele vai ver o jogo da Copa do Mundo com o Carlos Sainz, né? Se não me engano é Espanha e Japão. Tá ali com amigos e ele fala, né, que logo depois da corrida teve o teste e que a Honda não melhorou a moto da maneira que ele achou que devia ter melhorado, e que a certo ponto do dia falou, não tem mais nada para testar. O pessoal falou, não tem, então eu vou para casa, não vou testar mais nada. E, obviamente deixa a ponta solta no final de que a história não acaba aqui. E o Marquez, uma das grandes frases dele, né, uma das frases fortes dele durante o documentário é: o que podemos esperar de Marc Marquez? Tudo. E o Marquez deixa muito claro aí que vai para cima, que quer realmente reviver os grandes momentos dele, que quer realmente esse título da MotoGP de volta para ele. Enfim, vale muito a pena você acompanhar essa série, você dar uma olhada aí, você assinar aí o Prime Video, quando você concorda, se você não concorda aí com as minhas opiniões, fala as suas opiniões também se você assistiu. E aí, se você gostou, considere um like, considere se inscrever aqui nesse canal, e a gente se vê numa próxima. Valeu!